Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. O meu compromisso aqui como um jornalista é trazer até vocês, os inscritos aqui do canal, os fatos. Como eu trouxe aquela fatídica carta que alguns bispos, parece que são 60 bispos, fizeram, né, indicando realmente qual deveria ser a posição de um católico totalmente contrária à igreja. Essa que é a questão. Totalmente contrário ao ensinamento da igreja. Porém, eu até falava no vídeo, quem são vocês? Porque se vocês são bispos realmente, e até página ligada à CNBB postando, se vocês são bispos realmente, que se mostrem quem são. Pois bem, hoje de tarde surgiu aí nos grupos uma outra carta, que é uma carta de bispos contrária à carta daqueles bispos pelo diálogo. Paz e harmonia na época de eleições. Sobre a carta de um grupo que se intitula Bispos do Diálogo pelo Reino, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia. João 17, 21. Muitos estão perguntando sobre a carta divulgada por um grupo que se apresenta como os Bispos do Diálogo pelo Reino, em plena sintonia com o Papa Francisco, que deseja ardentemente uma igreja sinodal. Aquela conversinha, né, que eles estão agora com esse negócio de igreja sinodal, mas vamos ao que interessa da carta. O que significa uma igreja unida, cujos membros procuram caminhar juntos à luz da palavra de Cristo, que todos sejam um, como tu e o Pai somos um. Tá. Ouvindo sua sábia homilia pronunciada no dia 11 de outubro, falando do Papa, né? A celebração dos 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II, também em sintonia com a CNBB, que se reúne todos os bispos católicos do Brasil, independente de posições políticas, respeitando a opinião de cada um, dentro de um espírito de diálogo fraterno, esclarecemos o seguinte, né? Falaram naquela linguagem um pouquinho da CNBB, mas tão mais coerentes, né? A referida carta divulgada 25 de outubro não é texto oficial da CNBB nem da Igreja em seu sentido mais amplo. É uma posição de alguns bispos cujo nome não sabemos. A CNBB goza de paz entre seus membros no que há de essencial na fraternidade episcopal e nas questões de fé, mas respeita opiniões e posições políticas, havendo grupos diferentes com numerosos bispos de um lado e de outro, sem imposição de ideias. Podemos dizer que há unidade no essencial, mas não há nem precisa haver uniformidade nas opções políticas. Hoje há menos uniformidade do que no passado, pois o grupo de opiniões políticas diferentes tem aumentado. É óbvio, nós estamos vendo uma igreja totalmente dividida, uma parte da teologia da libertação e outra parte mais conservadora, né? E aqueles que são em cima do muro também, vamos ser bem claros. Independente de posições políticas, somos todos fiéis ao Papa, comprometidos com a colegialidade episcopal, não podendo um grupo se considerar superior ao outro, ou mais fiel que o outro. Respeitosamente, julgamos que a linguagem da mencionada carta não ajuda a fraternidade, portanto, ela ataca pessoas a partir de uma ótica unilateral e fechada. A linguagem dos pastores não deve ser essa. Vejamos o que o Papa fala sobre textos de questões sociais, mas nunca atinge pessoas nem direta nem indiretamente, mas trabalha com ideias sempre respeitosamente, como é a tradição da Igreja. Embora a carta condene o uso da religião para fins eleitorais. Essa aqui é uma parte muito importante. Olha, essa parte é coerente, tá? Embora a carta condene o uso da religião para fins eleitoreiros, ela mesma acaba utilizando o mesmo método. Portanto, usa da autoridade episcopal para induzir os fiéis. Vários bispos estão tristes com esse uso indevido do nome da CNBB, da Igreja, do Papa, dando a impressão de que somente esse referido grupo está em plena comunhão, o que não corresponde à verdade. Caro eleitor cristão,
seja muito fiel à igreja e respeite sempre seus pastores. Porém, em questões políticas, você é livre para escolher quem quiser. Sobretudo, você deve rezar, pedir as luzes do alto para votar. Ponha-se diante de Deus com o coração em paz, analise e, segundo a sua consciência, esteja de acordo com os princípios da fé católica. Em sintonia com o Papa, pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que sejam eliminados do meio tanto ódio, intolerância, violência e que reine a paz. Deus abençoe e lhe dê serenidade. Um grupo de bispos que trabalham pela harmonia na construção de um reino de Deus entre nós. Ou seja, aquele grupo que diz que é pelo diálogo, pelo reino, soltou aquela carta lamentável, totalmente política, porém agora teve um pouco mais de coerência esse outro grupo de bispos nesta questão, né? Uma parte importante, é bom que aquela parte que eu frisei é muito importante, porém parece que há aí, né, não é uma rivalidade, mas há aí posições divergentes, mas eles não querem mostrar quem são. Nós, como católicos, nós gostaríamos de saber, pelo menos eu quero. Você pode colocar no comentário do vídeo se você também quer. Quem são? Quem são esse bispo do diálogo pelo reino que fez aquela lamentável carta? E quem são esses outros bispos que fizeram essa carta já falando bem mais como igreja, falando bem mais com discernimento e consciência? Então quem são? Mas porém nós também queremos que os bispos orientem o povo no que diz respeito ao que a igreja orienta. O que a igreja fala sobre essas várias questões, irmãos, que têm sido discutidas e debatidas aí. Porque esse é o importante. Que as pessoas sejam esclarecidas à luz do Evangelho e à luz do que a doutrina ensina. A favor da vida, da família, né? Contrário às ideologias, contrário, né, ao ceifamento dos nascituros e tudo mais. É isso, meus irmãos, que nós esperamos, que se posicionem de acordo com o que a igreja ensina e não de acordo com a teologia da libertação. Porque aquela primeira carta não é nada além do que pura teologia da libertação. A gente até brinca com raça, né, de animais. Aquele animal tem uma raça pura, por exemplo, um cachorro. Aquele cachorro é puro de tal raça. Se a gente pudesse colocar uma raça naquela primeira cartinha daquele tal bispo pelo reino, diálogo pelo reino, é raça pura da teologia da libertação. Entenderam? Então rezemos pela igreja, rezemos para que os nossos sacerdotes sejam fiéis a Jesus, a igreja e a palavra de Deus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.